Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quanto o Palmeiras pretende gastar para contratar Andréas Pereira. Quero falar agora sobre a Globo, que preferiu o Palmeiras ao Flamengo e ao São Paulo na transmissão das partidas de quartas de final da Libertadores da América. Só para vocês entenderem, os confrontos das quartas de final já estão definidos, com datas, horários e locais. E a Globo, por ter investido mais nos direitos de transmissão da Libertadores da América, tinha o direito à primeira escolha, ou seja, a Globo decidiria que jogo transmitir das quartas de final. E a opção da emissora foi de passar tanto o jogo da ida quanto da volta de Palmeiras e River Plate. Dessa maneira, a partida do Flamengo com o Estudiantes vai ficar para a ESPN. A ESPN foi responsável pela segunda escolha e São Paulo versus LDU, a terceira escolha, ficou com Paramount Plus. Para você entender direitinho datas, horários e emissoras. Bora para o serviço. River Plate e Palmeiras vão se enfrentar nas quartas-feiras de 17 e 24 de setembro, 21h30, jogos transmitidos pela Globo e também pela ESPN, embora com exclusividade em TV aberta na TV Globo. LDU e São Paulo vão se enfrentar nas quintas-feiras de 18 e 25 de setembro, jogos marcados para as 19 horas e com exclusividade do Paramount Plus. São Paulo, que também já havia tido seus jogos contra o Atlético Nacional exibidos pela Paramount Plus. Flamengo e Estudiantes ficam restritos à ESPN e à Disney Plus, que é o serviço de streaming da ESPN, jogos nas quintas-feiras de 18 e 25 de setembro às 21h30. Se você fosse o executivo da Globo e pudesse escolher um jogo para transmitir, qual das opções você teria? River Plate Palmeiras, São Paulo e LDU ou o Flamengo e Estudiantes? Use o espaço para comentário e explique por que da sua escolha. Combinado? Fala sobre o Palmeiras, que definiu o valor que quer gastar para comprar Andréas Pereira. Cheguei a contar para vocês nessa sexta-feira que uma pessoa ligada ao Andréas Pereira cravou que as negociações já existem e que a chance de acontecer é real. Pois bem, o Palmeiras topa pagar ao Fulham 15 milhões de euros, que equivalem hoje a 94 milhões de reais. A ideia é fazer do Andréas Pereira o substituto do Richard Rios, vendido para o Benfica por 30 milhões de euros. Se o negócio for fechado nesse molde, dá para dizer que o Palmeiras vai ter economizado uma baita grana. Isso porque em janeiro, também em tratativas com o Fulham, o Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus. Na oportunidade, nem o Fulham nem o Andréas Pereira chegaram a um acordo. Metade da temporada na Inglaterra, o Andréas tinha papel de destaque no clube, o tempo passou, ele está a menos de um ano do fim do contrato e já deixou bem claro para o time inglês que não vai renovar. Isso significa que se o Fulham não vendê-lo agora, vai perder o jogador de graça. Ele vai poder assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro para ir embora a partir de 1º de julho do ano que vem. É por isso que o Fulham cedeu e topou negociar em condições mais baixas. O Palmeiras também fez uma oferta salarial menor ao Andréas Pereira em relação à proposta feita em janeiro. Mas o Andréas Pereira teria, em vez de um contrato de 4 anos como em janeiro, um contrato de 5 anos. As negociações estão em andamento. O fato de o Flamengo não ter se manifestado ajuda o Palmeiras, porque se o Flamengo estivesse na parada, o Andréas daria preferência para a volta para o rubro-negro. A inexistência de propostas na Europa também contribui para que o Palmeiras hoje seja apontado como o favorito na contratação do meio atacante de 29 anos de idade, que pode atuar também como volante e já foi até jogador da seleção brasileira. E você, torcedor do Palmeiras, o que pensa sobre Andréas Pereira no Verdão? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Boa noite, aqui à sua direita. Apesar da classificação, o Palmeiras chegou hoje, né, a 7 jogos como mandante em mata-mata de Libertadores, especificamente, sem vencer aqui no Allianz Parque, né? Isso é um sinal de alerta, é um ponto que preocupa. Desculpa. Como mandante na Libertadores, em mata-mata, em jogos eliminatórios, né, o Palmeiras chegou a 7 empates consecutivos, né, a 7 jogos que não vence. A última vez em 2022 contra o Cerro nas oitavas. De lá para cá, sempre empates nesses duelos eliminatórios. Alguns não foram suficientes nas eliminações, no caso. Vem aí o River Plate pela frente, imagino que você já tenha acompanhado até um pouquinho dos pênaltis, talvez, agora no vestiário. É um ponto que preocupa. O Palmeiras vai ter, mais uma vez, essa vantagem de decidir em casa, se é um sinal de alerta que fica ligado, de certa maneira, apesar da classificação. Obrigado. Olha, eu respeito e compreendo a tua pergunta. Até pensei que ias dizer que era a 13ª vez que o Palmeiras estava presente numa meia-final.
Isto depois a gente faz as perguntas que quer e tem que as respeitar, mas deixa também lembrar-te disso. Ainda não perdemos nesta competição. Para tu veres o quão difícil é chegar, o atual campeão foi eliminado nas oitavas. E portanto eu agarro mais coisas positivas, eu sou positivo aqui e agora. O passado, tu já viste que ninguém quer saber do passado, certo? Portanto as pessoas querem saber é do aqui e do agora. E o aqui e o agora foi que fizemos hoje um jogo esforçado, e os nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. A verdade é que o responsável sou eu, a verdade é que quem trocou a equipa fui eu, quem fez as escolhas fui eu também. Mas também é verdade que na Libertadores, nestes últimos 4, 5 anos, as coisas têm sido muito bem feitas. Entendo a tua pergunta, respeito muito a tua pergunta, mas eu prefiro ficar com as coisas boas que estamos a fazer. Uma primeira fase imaculada, entramos agora nas oitavas de final, como te disse, super difícil. Vocês viram jogos primeira mão super difíceis, os jogos da segunda mão alguns acabarem em penaltis, quão difíceis são. Portanto, a próxima fase será também difícil. Primeiro jogo lá, segundo jogo aqui. Vamos continuar a fazer o que sempre fazemos, mas como te disse, entendo a tua pergunta, mas prefiro valorizar este lado se tu não ficares chateado, mas mais uma vez, ou 13ª vez, eu acho que o Palmeiras chega nas quartas de final. Portanto, novo jogo, nova história, adversário diferente, e estamos aí, é o que te posso dizer. Abel, boa noite. Olá. Lucas Basílio, da Rádio 105 FM. Queria te perguntar um pouquinho sobre a estratégia para o jogo de hoje. Claro que uma larga vantagem, né? Estava tudo muito encaminhado para a classificação. Você poupa poucos jogadores, a gente pode dizer, né? Que a gente citou o Lucas Evangelista, talvez também o Piquerez, que ficaram no banco de reserva, são os jogadores mais frequentes no time titular, né? E os coloca, inclusive, no segundo tempo. Depois do Sport, se você vai ter uma semana quase completa, né, antes do Clássico, novamente contra o Corinthians. Por isso eu queria te perguntar a respeito desse planejamento, né, dessa programação do time que você utilizou essa noite. Obrigado. Olha, acho que tu bateste aí no ponto certo. Acho que, por muito que eu tenha avisado os jogadores e dado o alerta de que estas equipas, Universitário, nós sabíamos da atitude competitiva que eles têm nos duelos. Vocês viram hoje os duelos, da forma como dividiam. E eu acho que esse foi apesar de ter sido um ponto a favor, ganhar lá 4-0, inconscientemente os nossos jogadores, 4-0, vamos controlar o jogo. E vocês, a primeira parte foi só passos para trás e para o lado e falhados. Disse isso aos jogadores ao intervalo, que não estávamos a ser agressivos ofensivamente, estávamos a fazer uma posse sem intenção e muitas vezes nessa posse a perder a bola de forma precipitada. E depois a gestão, né, vocês às vezes falam e têm todo direito, viram que o Roque ficou com queimbras, né? E fui, entre aspas, criticado por ter tirado o Roque no último jogo. Isto não há milagres, o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém e nós temos que gerir da forma que nós entendemos que é melhor, mas como te disse, estou perfeitamente de acordo com o que tu disseste. Eu acho que a vantagem de 4-0 inconscientemente fez com que a nossa equipa relaxasse um bocadinho e não pode ser, não pode ser. Abel, boa noite. Gustavo Soler, Rádio Transamérica. E no primeiro jogo em Lima, né, você elogiou bastante a postura até do torcedor do Universitário, que com 4-0 teve ali a postura de continuar aplaudindo. Nessa sua visão do que foi o jogo de hoje, o torcedor palmeirense que fez uma bela festa, colocou as faixas na arquibancada, mas esse torcedor mereceu o comportamento que o time do Palmeiras teve em campo na noite de hoje? Olha, boa pergunta. Acho que realmente hoje quem deu o espetáculo foi o nosso torcedor e há dias assim eu por acaso até estava à espera que a casa não estivesse muito cheia em função daquilo que foi o resultado dilatado, e fiquei muito contente em ver o estádio cheio. Entendo perfeitamente o que tu estás a dizer, mas ficou o esforço. Não posso dizer que os meus jogadores não se esforçaram.
Agora posso dizer que ficámos a dever naquilo que é o quesito técnico, porque eu sei que estes jogadores podem fazer mais e melhor, mas realmente acho que hoje o espetáculo veio de fora e é sempre bonito quando nós jogamos em casa. Como te disse, não estava à espera de um estádio tão composto, é sempre bom, mesmo quando nós achamos de que inconscientemente a eliminatória estava resolvida, ter o estádio bem composto, cheio, a fazer a festa. Mas sim, ficámos a dever hoje no aspecto técnico, mas temos que valorizar todo o espetáculo que foi feito de fora e a forma como acompanharam e apoiaram a equipa. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN aqui. Queria falar um pouco sobre a falta de opções que você tinha no banco hoje, só 9 jogadores. Alguns dos meninos que vinham aparecendo no banco, Riquelme, Eric Belé, Coutinho, agora numa reta decisiva de sub-20. Queria saber como é que foi a conversa interna do Palmeiras para decidir que esses jogadores que vinham te auxiliando a compor elenco e te dar opções até para rodar o time no que você já falou, como é que foi essa decisão para eles ficarem focados no sub-20 nesse momento? Obrigado. Muito bem, boa pergunta a tua, de quem estudou, de quem viu, de quem sabe o que é que está a perguntar. Como deves calcular, eu podia ter trazido jogadores da equipa de sub-20, certo? E não trouxe. É fácil de perceber porquê. Porque queremos que os sub-20 mais uma vez ganhem, porque o todos somos um é exatamente isso. E não é de hoje que nós fazemos isso, não é de hoje que nós temos cuidado em ajudar a equipa de sub-20, porque muitas vezes nós também precisamos e a equipa de sub-20 também nos ajuda. Estou-me a lembrar, por exemplo, do ano em que nós tivemos uma primeira fase da Libertadores, o jogo em altitude, e depois jogámos em casa com a Água Santa. Quem nos ajudou e quem nos suportou é a equipa de sub-20. E eu acho que estes jogadores também têm que crescer na equipa de sub-20 a ganhar, a ser campeões. E tudo o que o treinador da equipa principal puder fazer para ajudar a equipa B, ou neste caso o sub-20, que pode fazer como fez, e tu me disseste muito bem, eu fico contente por estares atento a isso. Podíamos ter trazido mais jogadores, podia ter trazido o Tales, podia ter trazido o Arthur, não tínhamos lateral, só tínhamos um lateral esquerdo, podíamos ter trazido o próprio Benedetti, mas sim, entendemos que podíamos ajudar a equipa B, porque também a equipa B, desculpem, o sub-20, e essa também é uma das minhas funções. Não é só potenciar, valorizar e vender jogadores, mas também ajudar a equipa B naquilo que é com os jogadores que pertencem ao nosso elenco, que podem jogar na equipa B, até o Roque, mas ele pediu-me o Roque, mas eu não podia mandar o Roque. Abel, boa noite. Olá. Você recebeu essa semana um novo goleiro, né? O Carlos Miguel, 26 anos, que em outros clubes ele pedia passagem e acabou não tendo tantas oportunidades assim. Você tem o seu principal goleiro, o Everton, 37 anos, ídolo do Palmeiras. Como que você pensa a questão de transição, de dar oportunidades ao Carlos Miguel, que acho que chega com a intenção de jogar? Como que você lida com essa situação? Olha, é verdade, o Everton, ídolo e grande forma, como ainda hoje. Foi uma oportunidade de mercado. Nós já tínhamos pensado, e o Everton sabia, o Lomba também sabia, que nós estávamos à procura do goleiro e a ideia era contratar para o ano que vem. Já vos disse várias vezes que aqui nesta casa as coisas se preparam antecipadamente e fico contente que um especialista de futebol que está do outro lado do mundo, né, que se chama Mourinho, num minuto e meio conseguiu ver o que nem todos conseguem ver que se faz aqui dentro deste clube. Portanto, foi uma oportunidade e nós temos 3 goleiros agora muito bons, mas ele apanha e chega com o comboio já em andamento, agora que está aqui connosco, vai começar a treinar e vamos ver. Eu sempre disse que aqui eu não dou camisetas a ninguém, quem vem, quem chega tem que demonstrar, mas neste momento os outros 2 estão à frente pelo número de jogos que têm, pelo ritmo. Agora ele vai ter que recuperar, treinar e daqui até ao fim vamos ver. Mas como te disse, não era para vir este ano, foi uma oportunidade de mercado que a Leila e o Barros encontraram e nós contratamos um jogador para nos ajudar e reforçar nesta posição. Abel, seguindo nessa esteira desse assunto, o Palmeiras também contratou o Jeff Teles, que estava aqui hoje. Eu queria que você falasse
essas movimentações recentes, né? Carlos Miguel, Kelvin, Jefté, o que eles te trazem nesse elenco? E a gente fala muito sobre a questão do substituto do Richard Rios. E hoje você voltou a usar o Alan por dentro, que é uma função que ele já tinha feito no Campeonato Paulista. Você hoje vê, dentro das opções que você tem no elenco, o Alan é o outro camisa 8 que você tem? Boa pergunta, mais uma boa. Falaste do Alan, GFT e Kelvin. Kelvin, eu acho que isso é lógico. Nós tínhamos que renovar ali o lado direito, depois daquilo que foi o trabalho brilhante do Mike e do Rocha, essa dupla de laterais dobrados que nos deram um campeonato em 2023, e por tudo que fizeram dentro do clube, a história que tem, a quantidade de títulos que tem. E fiquei, como digo, fico sempre feliz quando nós podemos ajudar os nossos jogadores. O Rocha podia ter ficado connosco até o fim, mas a verdade é que o Grêmio precisava de um jogador com estas características, com esta experiência para os ajudar, e nós ficámos felizes também por ele poder continuar a sua carreira. O Mike a mesma coisa, portanto é normal. O Kelvin, mais uma vez, mais uma grande movimentação da nossa Presidente e do Barros, a estar atentos àquilo que é o mercado, um jogador brasileiro, porque nós queremos também trazer e reforçar com jogadores brasileiros. Foi um bocadinho parecido com o Carlos Miguel, foi uma oportunidade de mercado, senão nós podíamos também ter subido o Gilberto, mas acho que foi mais um jogador para reforçar aquele lado direito, o Giai e o Kelvin, sabendo que o Giai nestes últimos tempos foi assediado, se assim se pode dizer, com propostas de outros clubes, e nós temos que estar sempre atentos e precavidos. O GFT eu acho que é normal, uma situação normal. O Vanderlá esteve connosco, eu acho quase que desde que nós chegamos. Ele lembro que dele ser suplente do Vina, depois suplente daquele jogador que nós contratamos que chegou no Mónaco, o Jorge. Aos poucos foi passando para cima, mas entendemos que agora, em função daquilo que era o contexto dele no clube, acho que o Red Bull Bragantino é aquele clube fantástico, porque não tem pressão de ter que ganhar, não tem pressão de ter que performar. O próprio John saiu daqui num contexto muito parecido com o dele, pouca gente com pouca paciência, e os jogadores depois chegam ali num contexto diferente, com um clube com objetivos diferentes, com uma torcida diferente, onde a camisola não tem o mesmo peso que esta, e acabam por performar, e nós entendemos que era o caminho certo para o Vanderlá, e contratamos o GFT. Depois só temos o Piquerez, portanto vem reforçar esta posição. Agora não podemos deixar de dizer isso. Este ano estamos num período de transição, saíram 16 jogadores, se vocês contarem com Dudu, com Rony, enfim, são 16 jogadores que entraram, contratações que fizemos e jogadores que subiram da equipa B, como o Alá, e já que estamos a falar do Alá, sim, quis experimentar o Alá na 8, mas ao mesmo tempo, como é que eu posso pedir dele um empenho na 8 ou desempenho na 8 quando o treinador nos últimos jogos o pôs na ponta direita ou ponta esquerda, entendes? Metê-lo aqui a 8 para ver o que é que ele nos podia dar, mas eu tenho que entender que nos últimos, sei lá, no Mundial fez na ponta direita, né? um ponta armador, e fez um Mundial espetacular nessa posição, e hoje resolvi, em função também, indiretamente o treinador também passa mensagens, hoje também quis ver o Alá nessa posição, se nos podia ajudar, sem nós termos que ir ao mercado, mas não posso não ter intenção a isso, que até agora pus ponta direita, ponta esquerda, ponta direita, ponta esquerda, e o treinador hoje lembrou-se, ok, como ele já fez a volante, meti-o a 8, mas deixa-me dizer, só para terminar, eu não o tirei para ele estar a jogar mal, até porque eu achava que ele era dos jogadores até mais agressivo e mais audaz. Eu tirei porque ele tinha amarelo, e só faltava ficarmos, como foi contra o Corinthians, com menos um jogador, e eu a tentar fazer gestão física e ter que jogar mais 30 ou 40 minutos com menos um jogador. Portanto, ele saiu só, e é bom que fique claro, porque na minha opinião estava a ser um dos melhores jogadores, mas isso é a minha opinião, por ter amarelo, e às vezes um jogador jovem pode não conseguir gerir
este amarelo até ao fim e nós não queríamos, ou eu não queria arriscar. Está bem? Deixa só dizer-vos que é bom quando as perguntas são assim boas e fáceis. A minha entrevista também é boa e fácil. Está bem?